Sabe aquela sensação de que uma história vai te prender do início ao fim? A que vou contar hoje tem tudo para fazer isso. É o relato de um fotógrafo que, numa busca quase instintiva pelo clique perfeito, acabou se deparando com algo que ele jamais imaginou. Boa noite, Dom. Decidi compartilhar isso porque ainda me pego pensando no que vivi naquela ocasião. Há muitos anos, trabalho como fotógrafo profissional, com uma predileção especial por paisagens urbanas. Apesar de atuar em diversos campos, como ensaios de casais, famílias, formaturas e eventos, o que realmente me encanta é fotografar a cidade e compartilhar as imagens nas minhas redes sociais. Minha principal renda vem desses trabalhos, e por isso evito me expor. Receio que por algum motivo alguém possa ouvir este relato e isso de alguma forma comprometa meu trabalho. Sabemos como algumas pessoas podem ser supersticiosas e não quero correr esse risco. Às vezes, conseguir fotografar paisagens urbanas inéditas é um desafio, já que muitos colegas já registraram os locais mais conhecidos com seus próprios estilos. No entanto, o grande desafio, e também a parte mais emocionante, é encontrar um lugar inexplorado, fotografá-lo e ser o primeiro a compartilhá-lo antes que ele se torne popular. Essa busca por novidades já me proporcionou experiências incríveis, que gosto de narrar em rodas de conversa. Hoje quero dividir uma vivência que tive no começo de 2013. Naquele ano fui a São Paulo, saindo de Porto Alegre, minha cidade natal. O convite veio de um modelo que eu havia conhecido pelo Instagram. Nós admirávamos mutuamente nossos trabalhos e, após muita troca de mensagens, decidi passar uma semana na capital paulista para criar conteúdo com esse novo parceiro. Ele e alguns amigos, também fotógrafos, conheciam lugares que seriam perfeitos para o meu estilo e fizeram questão de me guiar. Entre eles estavam Carlos, Fred e Daniel, todos apaixonados por explorar cenários urbanos pouco conhecidos. A viagem foi incrível, mas o ponto mais marcante aconteceu no terceiro dia, quando exploramos um prédio abandonado. Esse prédio, que haviam descoberto recentemente, ficava nas proximidades da Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista. Era a segunda vez que o grupo visitava o local, já que na primeira foram por acaso e não estavam com equipamentos para fotografar. Era um edifício desgastado com 6 andares, pintado de um marrom desbotado e cheio de rachaduras. Estava claro que o prédio havia sido abandonado há muito tempo. Entramos por uma janela, uma das poucas que ainda tinham vidros, e com cuidado conseguimos acessar o interior. Logo na entrada havia um espaço que parecia ser uma pequena recepção, completamente desprovido de móveis e repleto de entulho. Conforme avançávamos, ficou evidente que o prédio abrigava escritórios no passado. Restavam fragmentos de cubículos, cadeiras giratórias, mesas e pilhas de papéis, mas não conseguimos identificar a que empresa pertenciam. Sabíamos que permanecer ali até o anoitecer seria arriscado, então tentamos captar o máximo de imagens antes que escurecesse. Apesar dos 6 andares, conseguimos subir apenas até o terceiro, já que começamos a exploração às 5 da tarde e queríamos aproveitar a luz dourada do fim do dia. Além disso, as escadas estavam em condições precárias e a estrutura do prédio parecia instável, transmitindo a sensação de que poderia ruir a qualquer momento. 2 dos nossos amigos decidiram explorar os andares mais altos, enquanto o restante de nós permanecia tirando fotos. Eles ficaram afastados por cerca de meia hora. Quando retornaram, estavam acompanhados por um homem em situação de rua, a quem chamaremos de Antônio, pois ele nos revelou seu nome. Antônio se apresentou com muita educação e nos contou que vivia ali com alguns colegas que, assim como ele, haviam encontrado refúgio naquele prédio nas últimas semanas. No início pensamos que ele poderia se irritar com a nossa presença, considerando que estávamos invadindo o local. No entanto, ao contrário do que esperávamos, ele foi extremamente cordial. Permitiu que ficássemos o tempo que quiséssemos e, além disso, nos mostrou um caminho bloqueado no andar onde estávamos. Depois de atravessar móveis empilhados e pedaços de teto desabado, encontramos uma janela com uma vista incrível para a avenida. Antônio apenas pediu que fôssemos embora antes de anoitecer. Meu amigo modelo concordou, mencionando que já planejávamos sair antes do escurecer
devido aos riscos de transitar pelo prédio à noite. Nesse momento, Antônio comentou algo que chamou nossa atenção. Não, e isso deveria ser a menor das suas preocupações. Vocês nem imaginam o que acontece aqui depois que escurece. Eu estava tão focado nas fotos que, inicialmente, não prestei muita atenção. Porém, ao olhar para os outros, percebi que todos se entreolhavam, intrigados. O comentário não foi aprofundado por Antônio, e nós acabamos não insistindo. Pensamos que fosse apenas uma brincadeira. A tarde continuou, e a luz do dia foi diminuindo. Antônio, no entanto, não parava de nos alertar para apressarmos nossa saída. Ele mencionava que o horário estava avançado, mesmo sem ter um relógio. Apesar de suas constantes advertências, tentamos não dar muita importância, respondendo que estávamos quase prontos. Ele insistiu tanto que chegou a nos convidar para voltar outro dia, prometendo nos levar com cuidado até o último andar e até o subsolo. Tudo o que pedia era que saíssemos antes que escurecesse completamente. Um de nós, curioso, perguntou por que precisávamos sair com tanta pressa, se outras pessoas costumavam aparecer ali à noite. Antônio apenas respondeu: seria melhor vocês não saberem, isso é pelo bem de vocês, e pelo meu também. Ele não quis explicar, afirmando que também estaria em risco se falasse mais e se permanecêssemos ali até anoitecer. No final, sua insistência acabou nos convencendo. Começamos a nos organizar para sair, percebendo que, fosse o que fosse, ele realmente queria que fôssemos embora. Mesmo sem entender, sua preocupação parecia genuína. Entretanto, demoramos mais do que o esperado para descer. Quando chegamos ao primeiro andar, Antônio começou a demonstrar sinais de nervosismo. Ao nos aproximarmos da janela por onde havíamos entrado, ele nos impediu com um gesto firme e disse: fiquem atrás de mim. Parecia que ele estava nos protegendo. Foi a impressão que tive naquele momento. Apesar de não termos certeza se era prudente segui-lo, acabamos indo, atentos a cada passo. Ele não nos permitiu usar as lanternas para iluminar o chão, o que aumentou ainda mais o nosso receio. O clima havia mudado drasticamente e nenhum de nós teve coragem de perguntar o que estava acontecendo. Chegamos até os banheiros nos fundos do prédio, onde ele começou a mexer cuidadosamente em algumas tábuas de madeira que cobriam parte de uma parede. Havia um grande vão, que lembrava um corredor improvisado, como se alguém tivesse demolido uma parte do muro para criá-lo. Com movimentos lentos e sem emitir ruídos, ele removeu as tábuas e fez um sinal para que o seguíssemos. O corredor à nossa frente era desconcertante. Ele nos alertava para termos extrema cautela. Nesse trecho, já era possível enxergar um pouco melhor, graças à luz que vinha de um prédio vizinho. Seguíamos rente à parede do lado direito, enquanto no lado esquerdo havia estacas pontiagudas de madeira apontadas na nossa direção. Era evidente que ele havia colocado aquelas estacas ali. Quem construiria algo assim num prédio? As estacas, aparentemente talhadas manualmente, formavam uma série de armadilhas. Seguimos por uma parte onde não havia nenhuma delas. Na área plana da parede, notamos símbolos estranhos pintados em tinta. Mais tarde, chegamos à conclusão de que as armadilhas eram do tipo usadas para ursos. Elas não estavam armadas, mas ficavam posicionadas logo abaixo dos símbolos. Eventualmente, saímos do corredor para uma passagem estreita, o tipo que conecta áreas de emergência ou rotas de funcionários em alguns edifícios. Quando finalmente estávamos fora, o homem nos indicou o caminho de volta e disse: podem voltar quando quiserem, mas só durante o dia. À noite, as coisas ficam ruins lá dentro, e não é por causa de nós ou de outras pessoas. Era isso que ele dizia, e honestamente não sabíamos o que pensar. Não quero ser preconceituoso ou rude, mas considerando sua situação, nos perguntamos se ele estava falando algo sensato ou se talvez estivesse influenciado por algum fator externo. Foi o assunto da conversa enquanto caminhávamos até uma área mais iluminada, rumo ao carro de um dos rapazes. Todos concordamos sobre o que havíamos visto: as estacas, as armadilhas de urso e os símbolos pintados na parede. Um dos amigos comentou que na última vez que estiveram no prédio, ele estava completamente vazio, sem nenhum sinal daqueles homens. Outro mencionou que os símbolos pareciam de proteção. Ele explicou que sua tia, que costumava praticar algumas coisas estranhas, já havia usado desenhos semelhantes
supostamente para afastar demônios ou algo do tipo. Ele não sabia se era verdade, mas a finalidade seria afastar alguma coisa. Aquela experiência no edifício foi completamente surreal. Enquanto saíamos e seguíamos viagem de carro, ainda discutíamos sobre o que havia acontecido. Um dos amigos, em tom de confissão, disse: "Preciso contar algo. Achei que havia algo muito estranho com aquele senhor. Quando o encontrei, ele estava em uma sala no penúltimo andar, onde havia uma quantidade absurda de ração de cachorro ou gato. Eram aqueles pacotes com caldo, sabe? Tinha tanta ração que formava uma pequena pilha no meio do cômodo. Parecia que estava ali há muito tempo, porque o cheiro era insuportável, puro apodrecido. Foi ali que ele me cumprimentou. Ele falou baixo, disse algumas coisas até que mencionei que estava com vocês. Depois fomos procurar o Fred no mesmo andar e descemos juntos." Ele continuou: "Mas antes de sairmos, perguntei para que servia aquela comida porque não fazia sentido. Não havia sinal de nenhum animal por lá, nenhuma fezes, nada. Então ele respondeu brincando que era melhor eu não saber. Achei que estava sendo engraçado e insisti. Foi quando ele disse, sério, que à noite aparecia no prédio uma criatura que ele acreditava ser um demônio em forma de um enorme cachorro. Segundo ele, esse ser deixava todos em paz, desde que houvesse comida espalhada. O amigo explicou que não havia contado isso antes porque achava que era uma brincadeira ou delírio. Mas depois de tudo o que vimos, as estacas, os símbolos, as armadilhas, aquilo começou a fazer algum sentido. Nesse momento, Fred perguntou se alguém tinha percebido que o senhor carregava uma arma. Todos negamos, mas ele insistiu. Ele tinha sim, estava no cinto por baixo da camisa. Eu vi quando ele nos guiava até o banheiro e depois para fora. Foi aí que a situação ficou ainda mais desconcertante. O que ele havia dito sobre a criatura poderia não ser real, mas havia algo que não podíamos negar. Ele tinha recursos para nos machucar se quisesse. E as armadilhas? Quem colocaria armadilhas daquele tamanho ali, ainda mais em um prédio abandonado? Mesmo desativadas, eram imensas e perigosas. Ficamos imaginando o que poderia ter acontecido se alguém pisasse em uma delas sem perceber. Tudo parecia surreal, especialmente por ter acontecido em São Paulo e mais precisamente na região da Bela Vista, uma área tão movimentada. Durante o resto da semana, evitamos voltar ao prédio. Visitamos outros lugares e deixamos essa experiência como algo único, que até hoje relembramos e comentamos. Anos depois, em 2017, passei pelo prédio novamente. Ele ainda estava lá, abandonado e do mesmo jeito. Não sei se continua assim hoje. Nunca compartilhei exatamente onde fica porque não temos garantia de que outros teriam a mesma sorte que nós. O homem não nos fez mal, mas o que vimos era o suficiente para alertar. Aquilo não é um lugar seguro. Edifícios como aquele guardam histórias que nunca imaginaríamos. A cada dia, dentro de suas paredes, podem acontecer coisas que ninguém presencia ou relata. E se ninguém souber, essas histórias podem simplesmente desaparecer. Seja para o bem ou para o mal, são vivências únicas. E você? Já passou por algo tão estranho? O que acha que realmente acontece nesses lugares? Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Hoje quero contar algo breve, mas que ainda me dá calafrio só de lembrar. Foi há muitos anos, quando eu tinha 16. Eu costumava passear em Motozintla de Mendoza, um município do estado do Chiapas, no México, para encontrar uma amiga. Conversávamos bastante e, quando não caminhávamos pelas ruas, íamos a uma pracinha minúscula. Era tão pequena que só tinha uma quadra de basquete, com 2 traves improvisadas feitas de tubos e redes e mais nada. Como de costume, fomos lá numa noite. Devia ser umas 10 horas. Estávamos sentados em bancos perto de uma lojinha fechada. A poucos passos dali ficava a quadra. A rua estava deserta, sem ninguém por perto. De repente ouvi o som de uma bola quicando. Não comentei nada, só olhei para a quadra. Não vi nada
e voltei minha atenção à conversa. Poucos minutos depois ouvi 2 novos quiques. Olhei de novo, mas minha amiga não percebeu. Tudo continuava vazio. Pensei que talvez fosse minha imaginação. Então, uns 5 minutos mais tarde, ouvimos risadas de crianças. Dessa vez minha amiga parou de falar. Ficamos os dois em silêncio, encarando a quadra a poucos metros de distância. Era impossível não ver o que quer que estivesse ali, mas, por algum motivo, continuávamos ouvindo vozes infantis, risadas e o som da bola. Nos levantamos e saímos, sem correr, mas com pressa, deixando os sons para trás. Eles só desapareceram quando já estávamos longe o suficiente. Quando chegamos à casa dela, que era perto, perguntei se ela também tinha ouvido tudo. Ela confirmou. Disse que havia escutado os primeiros sons, mas não viu nada, então achou que era outra coisa, até as risadas começarem. Nunca mais voltamos lá à noite. Contei o ocorrido aos meus pais, mas ninguém da vizinhança relatou algo parecido. Ainda assim, naquela noite, minha amiga e eu ouvimos as mesmas coisas, bem ali, diante de nós, sem ver ninguém. Não havíamos conversado sobre isso antes, então não era algo que poderíamos ter imaginado juntos. E você sabe, há vezes em que essas coisas só aparecem para uma pessoa, outras para mais de uma. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Meu nome é Pablo Lopes e o que vou relatar agora não é algo que ouvi por aí ou uma história contada por terceiros. Tenho certeza de sua existência porque ele está presente na minha vida todos os dias. Muitos se perguntam se é realmente possível fazer um pacto com ele. A resposta é sim, é possível. Eu mesmo fiz isso e estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês. Espero que minhas palavras evitem que cometam o mesmo erro, pois foi a pior escolha que fiz em toda a minha vida. Para entender meu relato, é importante que conheçam a história dos meus pais. Minha mãe, Ana Rodrigues, era a terceira entre 5 irmãs. Isabel e Lourdes, as mais velhas, e Maria e Carmen, as mais novas, sempre se destacaram de alguma forma. Já a minha mãe, Ana, nunca teve algo que a diferenciasse. Não era forte, nem inteligente, nem popular, e também não era considerada bonita. Ciente de que teria dificuldade para conseguir um bom emprego, ela optou por uma forma de ganhar dinheiro que, ao mesmo tempo, satisfazia seu desejo de prejudicar os outros. Ela seduzia homens ricos, casados e com filhos, engravidava deles e, em seguida, os chantageava, ameaçando revelar tudo caso não lhe dessem uma soma generosa de dinheiro. Foi assim que nasciam entre 4 filhos de pais diferentes. Isso é tudo que posso dizer sobre minha mãe. Quanto ao meu pai, nunca o conheci, nem sequer vi uma foto dele. Minha mãe dizia que seu nome era Fernando e que ele era satanista. Segundo ela, fui concebido em um único encontro que tiveram, um encontro que não foi consensual. Eu sou fruto disso. Minha mãe nunca escondeu o quanto lamentava minha existência. Repetia que eu jamais deveria ter nascido, que deveria ter me abortado. Ela me culpava por ter perdido um bom pretendente devido à minha gravidez. Não há como descrever a dor de ouvir sua própria mãe dizer que se arrepende de ter dado à luz você. Assim cheguei ao mundo, rejeitado, desprezado por quem me trouxe a vida, destinado a sofrer e a mendigar qualquer traço de carinho na minha miserável existência. Minha infância foi um verdadeiro inferno. Minha mãe sempre me tratou pior que meus irmãos mais velhos. Apesar de nunca ser afetuosa com eles, o dinheiro que enviavam fazia com que ela os tratasse um pouco melhor. Já comigo era diferente. Eu recebia os piores insultos, os gritos mais altos e as surras mais brutais. A única coisa de valor que eu tinha era um pingente de quartzo negro que certo dia apareceu debaixo do meu travesseiro. Desde então nunca mais tirei o colar do pescoço. Quando minha mãe me viu com ele, ficou apavorada. Disse que usou o pingente na noite em que fui concebido. Percebi que estava com medo, tanto que até parou de me bater por alguns meses. Mas quando o medo passou, as agressões voltaram. Até hoje ainda guardo o pingente. Eu odiava meus irmãos com todas as minhas forças.
Eles eram cruéis comigo porque sabiam que minha mãe jamais tomaria meu lado. Me arrastavam pelos cabelos pela casa, me trancavam em lugares apertados, me batiam, cuspiam e me insultavam. Uma vez me colocaram no alto de uma árvore e me empurraram. Quebrei um braço e algumas costelas. Foi a única vez que minha mãe me levou ao hospital. Lembro-me de ver por um breve momento algo que parecia preocupação em seu rosto. Essa é tristemente a melhor lembrança que tenho dela. Desde pequeno, minha vida foi marcada por sofrimento constante. Minha mãe, Ana, sempre encontrava maneiras de economizar quando o assunto era comigo. Minhas roupas eram velhas, muitas vezes rasgadas, e meus sapatos estavam tão gastos que eu frequentemente andava descalço. A comida que recebia era pouca e de péssima qualidade, sempre inferior à dos meus irmãos. Enquanto eles desfilavam com tênis que piscavam e roupas novas, eu me virava com peças íntimas usadas e gastas. Na escola havia uma garota chamada Maria, de quem eu gostava muito. Um dia criei coragem e me declarei, dizendo que a admirava havia muito tempo. No entanto, ela riu de mim, na frente de todos, e me humilhou sem piedade. Aquilo foi o estopim. Com os olhos cheios de lágrimas e tomado pela raiva, agarrei-a pelo pescoço e lhe dei um tapa. Foi a primeira vez que levantei a mão contra alguém. O riso dos outros cessou instantaneamente e os rostos zombeteiros se transformaram em expressões de pavor. Acabei sendo expulso da escola por causa disso. Chegar em casa para contar o ocorrido foi como enfrentar um tribunal cruel. Eu sabia que minha mãe ficaria furiosa. Ela me deu a pior surra da minha vida, usando um cinto molhado. Enquanto me batia, repetia que minha existência era um erro. Meus irmãos, como de costume, observavam do canto, rindo da minha dor. Quando ela se cansou de me espancar e os risos deles finalmente cessaram, saí de casa cambaleando, com o coração completamente destruído. Foi então que encontrei um brinco de ouro que minha mãe havia perdido durante a agressão. Peguei o brinco, levei a uma casa de penhores e troquei por um pouco de dinheiro. Usei esse dinheiro para comprar mais drogas, tentando encontrar uma trégua para a tormenta constante que era minha vida. Mas a paz nunca vinha. Naquela mesma noite, enquanto estava fora, ouvi o som de uma explosão à distância. Era a nossa casa. Um cilindro de gás havia explodido. Vi os vizinhos correndo em direção ao incêndio e gritando. Permaneci parado, observando as chamas à distância. Os bombeiros conseguiram salvar minha mãe e meus 3 irmãos, mas todos estavam gravemente feridos e foram levados ao hospital. Minha mãe nunca mais saiu de lá para me bater, e meus irmãos não se recuperaram para continuar me maltratando. Sei que muitos podem me julgar, mas a verdade é que, ao perceber que estava sozinho, senti um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez na vida, não sentia medo de voltar para casa. Nenhum parente quis saber de mim. Minhas tias, que nunca se deram bem com minha mãe, se recusaram a me acolher. Acabei sendo levado para um orfanato gerido pela Igreja Católica. Eu já tinha 15 anos. Aquele lugar estava longe de ser um refúgio. Muitas meninas e adolescentes que supostamente haviam sido resgatadas enfrentavam abusos lá dentro. A vida no orfanato era uma continuação da miséria que sempre conheci. As freiras que comandavam o lugar eram duras e cruéis. Mesmo quando eu tentava denunciar, os maus tratos e a negligência persistiam. Foi lá que conheci Pedro. Ele tinha problemas sérios de saúde mental, mas sempre dava um jeito de me fazer rir. Aos poucos nos tornamos inseparáveis. Pedro de vez em quando compartilhava comigo histórias sobre sua vida antes de chegar ao orfanato. O orfanato era um lugar estranho e inquietante. À noite, quando todos deveriam estar dormindo, pessoas desconhecidas apareciam e se reuniam no pátio. Falavam palavras que eu não compreendia e realizavam atos que pareciam rituais. A sensação era de que uma sombra pesada envolvia o lugar. Certo dia, um casal peculiar chegou ao orfanato. Diferentemente dos outros visitantes, eles analisavam cada canto com atenção. Sempre que passavam por uma freira, esta se curvava respeitosamente. A Madre Superiora, inclusive, beijou-lhes a mão. Do segundo andar, escondido atrás de uma cortina, observei a cena. Quando meus olhos cruzaram com os deles, o casal fez um gesto para que eu me aproximasse.
Hesitei, tomado pelo medo, mas havia algo em seus olhares que me fazia obedecer. Enquanto descia as escadas, percebi uma freira cochichar algo ao homem. Ele se virou, furioso, e a acertou com um tapa tão violento que a derrubou no chão. Eu não pude conter um sorriso ao presenciar aquilo. A mulher, Letícia, notou minha reação e sorriu de volta. Ao me aproximar, Hector pegou o meu pingente de quartzo negro e franziu o rosto. Foi como se ele soubesse algo sobre o objeto. Naquele instante, senti confiança e contei tudo o que havia sofrido no orfanato. Hector parecia indignado enquanto Letícia passou a mão em meus cabelos, dizendo que tudo aquilo acabara e que eu iria com eles. Eles me levaram para sua casa. Assim que entrei, fiquei impressionado. Era um lugar impecável, com paredes brancas e detalhes em creme, repleto de plantas exóticas. No segundo andar, me conduziram até um quarto espaçoso com cama, armário, televisão e uma estante cheia de livros. Também havia um banheiro só para mim. Letícia explicou que as roupas no armário pertenciam ao filho falecido deles e que eu poderia usar o que quisesse. Prometeram que voltariam em breve. Aproveitei para tomar banho e experimentar as roupas. Embora a maioria ficasse um pouco larga, decidi ficar com todas. Percebi que tudo no armário era preto. Camisetas, camisas, suéteres, tudo. Quando Letícia entrou novamente no quarto, seus olhos brilharam ao me ver usando um dos suéteres favoritos de seu filho. Com um sorriso, me avisou que o jantar estava pronto. Descemos para a sala de jantar. A mesa era oval, feita de vidro, com 7 cadeiras brancas, iluminada por um lustre enorme. No entanto, o que mais chamou minha atenção foi a cadeira de Hector, um assento especial com braços decorados por caveiras. Percebendo minha curiosidade, Letícia riu, dizendo que as caveiras não eram reais. Uma jovem empregada serviu o jantar e águas aromatizadas. A comida foi a melhor que já provei. Pela primeira vez em meses comi algo quente. Durante a refeição, Hector me perguntou se eu já havia provado álcool. Respondi que sim, e ele trouxe uma garrafa de vinho. Serviu para nós 3 e propôs um brinde. Celebramos o fato de que, a partir daquele momento, seríamos uma nova família. Para eles, eu era o filho que haviam recuperado. Para mim, eram os pais que eu sempre desejei. Os meses se passaram e Letícia e Hector realmente me trataram como parte da família. Falavam frequentemente sobre o filho que perderam, mas nunca fizeram comparações entre nós. Senti-me à vontade com eles, a ponto de um dia perguntar o que havia acontecido com ele. Com calma explicaram que ele havia tomado uma decisão importante na vida, mas as coisas saíram do controle e ele acabou falecendo. Minha nova rotina com eles era tudo o que eu jamais imaginei possível. Eles eram carinhosos e me proporcionavam um conforto que eu nunca havia experimentado. A casa era enorme e sempre havia comida deliciosa à mesa. Com o tempo, fui me acostumando àquele novo mundo. Pela primeira vez na vida, eu me sentia valorizado e seguro. Certa noite, durante o jantar, Hector me fitou e perguntou se eu já havia sentido algo especial ao usar o pingente de quartzo negro. Respondi que sempre parecia haver uma espécie de conexão, como se ele me protegesse. Hector sorriu levemente e disse que era hora de me contar o verdadeiro significado do colar. Ele revelou que o pingente era um símbolo da comunidade satanista a que pertenciam. Me tranquilizou, dizendo que eu não deveria temer, pois o ser que veneravam não era o diabo maligno que a maioria acreditava, mas sim uma entidade de conhecimento. Explicou que o colar havia me guiado e protegido desde o dia em que nasci. Letícia completou, dizendo que também haviam sido guiados por ele para me encontrar e me acolher. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos. Era muita coisa para processar de uma vez. No entanto, a confiança que sentia em Letícia e Hector me acalmava. Sabia que eles queriam o meu bem. Assim, aceitei suas palavras e prometi me esforçar para compreender melhor aquela comunidade e suas crenças. Algumas semanas depois, Hector me avisou que havia chegado o momento de me levar ao local de culto. Misturando nervosismo e curiosidade, concordei em ir. Partimos de carro e dirigimos por horas até chegar a uma antiga hacienda isolada, cercada por árvores e sem iluminação. Era um lugar sombrio, mas intrigante.
Notei muitos carros de luxo estacionados ao redor. Entramos, e o interior parecia apenas uma casa velha e abandonada. Mas Hector me guiou até uma escada que levava ao porão. Lá embaixo estava acontecendo uma espécie de missa. Todos os presentes vestiam preto, mas roupas comuns, sem túnicas. No centro do espaço, havia um corpo cercado por um pentagrama desenhado com sangue, iluminado por velas ao redor. Atrás do pentagrama, uma gaiola com um corvo chamava a atenção, e mais ao fundo, um altar repleto de livros estava disposto diante de um sumo sacerdote, que usava uma túnica e uma máscara. Hector e Letícia me conduziram até a frente do pentagrama. O sumo sacerdote me encarou e iniciou um discurso de boas-vindas. Suas palavras eram intensas. Embora eu não entendesse tudo, sentia algo profundo me ligando àquele momento e às pessoas ao meu redor. Ao final, todos começaram a rezar em sussurros baixos, quase como um murmúrio coletivo. O ambiente era ao mesmo tempo perturbador e acolhedor. Não senti medo, mas uma estranha e poderosa sensação de pertencimento. Letícia se aproximou de mim e, em um sussurro, pediu que eu me despisse. Garantiu que não haveria perigo e que fazia parte do ritual de iniciação. Hesitante, obedeci. Tirei minhas roupas e deitei no centro do pentagrama, onde antes estava o corpo sem vida. O sangue no chão estava viscoso e emanava um cheiro forte e desagradável. Enquanto as orações se tornavam mais altas e rápidas, meu coração batia tão acelerado que achei que poderia parar a qualquer momento. De repente, ouvi o barulho da gaiola sendo aberta. O sumo sacerdote segurou o corvo e se posicionou de pé ao lado da minha cabeça. O silêncio tomou conta do lugar. Com uma voz firme, ele pronunciou palavras em uma língua desconhecida e então sacrificou o corvo. O sangue da ave escorreu todo sobre o meu rosto. Aquilo foi insuportável. Perdi os sentidos. Acordei no dia seguinte deitado na cama do meu quarto. Estava limpo, como se tivesse acabado de tomar um banho. Embora não soubesse explicar, sentia que algo dentro de mim havia mudado. Levantei e fui até a sala de estar onde Letícia e Hector estavam tomando café da manhã. Sentei com eles e contei o que lembrava do ritual, aproveitando para fazer várias perguntas sobre a comunidade à qual agora pertencia. Hector explicou que cada seita satânica possui sua própria identidade, combinando práticas e ensinamentos de diversas vertentes do satanismo. Ele disse que, agora que fazia parte da seita, seria necessário adquirir muito conhecimento para participar de discussões intelectuais que desafiassem e expandissem a mente. Além das aulas regulares na escola, passei a receber ensinamentos diários sobre a história do satanismo, seus rituais e filosofias. Letícia e Hector estavam sempre disponíveis para responder minhas dúvidas e guiar minha compreensão desse novo universo. Com o passar do tempo, minha personalidade começou a mudar. Tornei-me mais confiante, centrado em mim mesmo e articulado. Desenvolvi habilidades de liderança e um carisma que antes desconhecia. Na escola, rapidamente me tornei popular. Muitos queriam fazer parte do meu círculo de amigos. Minha confiança atraiu diversas garotas e comecei a sair com uma diferente a cada semana. Pela primeira vez, sentia que tinha controle sobre minha vida e fazia parte de algo grandioso. Após minha primeira experiência no ritual, Letícia e Hector começaram a me ensinar sobre as diferentes correntes do satanismo. Explicaram que há duas principais, o teísta e o ateísta. O satanismo teísta acredita em Satanás como uma entidade real, poderosa e presente. Já o ateísta vê Satanás como um símbolo de rebeldia, liberdade e oposição à autoridade. A minha verdadeira iniciação ocorreu algumas semanas depois. Letícia e Hector me levaram a uma cabana isolada no meio de uma floresta. O interior era decorado com quadros perturbadores, mostrando paisagens desoladas, cemitérios e cenas infernais. Um deles chamou minha atenção em especial. Uma criatura magra, com 6 braços longos e sem pernas, segurando 4 cabeças humanas. A imagem me fez pensar na minha família e imaginar que eles estavam apodrecendo no inferno. Durante o ritual, recebi uma tatuagem sobre o peito bem acima do coração. Hector explicou que o símbolo era uma marca de proteção e poder, que me conectaria diretamente a ele.
A dor do processo foi intensa, mas ao mesmo tempo senti uma euforia indescritível. Quando tudo terminou, uma nova energia tomou conta de mim. Era como se eu tivesse descoberto uma força interior que nunca soube que existia. Minha vida tornou-se um ciclo de excessos, festas sem limites, álcool e drogas sempre ao alcance. Com as habilidades e o conhecimento que adquiri, eu estava constantemente em vantagem. Vestia-me exclusivamente de preto e evitava qualquer conversa sobre religião, mantendo minha verdadeira natureza em segredo. Na universidade, levava uma rotina de poder e excessos, sentindo-me invencível. Mas no fundo, sabia que ainda havia mais a ser explorado. Um dia, Hector e Letícia me chamaram para uma reunião especial. Havia algo sério no ar, e eu sabia que o momento era importante. Hector explicou que chegara a hora de provar minha lealdade e compromisso com a seita. Minha tarefa era trazer um novo membro para o culto, alguém com potencial para contribuir significativamente. Pensei nas pessoas que conhecia e, por fim, lembrei-me de Ana Maria, uma ex-colega da universidade. Ela era tímida e reservada. Nunca havia demonstrado interesse por mim. Procurei por ela e a encontrei trabalhando em uma biblioteca. Convidei-a para almoçar e, durante a conversa, abri-me sobre como minha vida havia mudado desde que conheci Hector e Letícia. Ofereci ajudá-la a conseguir um emprego melhor na empresa de móveis de meu pai adotivo. Inicialmente ela mostrou hesitação, mas fui insistente e ela acabou aceitando. Naquela mesma noite falei com Hector e pedi que contratasse Ana Maria. No dia seguinte, ela já ocupava um cargo com um salário significativamente melhor. Letícia começou a convidá-la para passeios ocasionais e logo nos tornamos amigos íntimos. A vida de Ana Maria foi completamente transformada. Algum tempo depois, decidi contar-lhe a verdade. Expliquei sobre nossa ligação com a seita satânica e a convidei a se juntar a nós. Garanti que nada de ruim lhe aconteceria e que eu estaria ao lado dela. Chegado o dia do ritual de iniciação, tudo aconteceu como no meu próprio ritual. A ajudei a se despir e permaneci ao seu lado enquanto o sumo sacerdote conduzia o processo. Quando o sangue do corvo caiu sobre seu rosto, soube que havia concluído minha missão. Alguns dias depois, durante o jantar, Hector ficou sério e solene. Ele anunciou que era hora de eu tomar uma decisão importante. Olhando diretamente em meus olhos, perguntou se eu estava disposto a oferecer minha alma em troca de poder. A pergunta me paralisou. Ser satanista já era algo significativo, mas entregar minha alma parecia um passo muito mais profundo. Letícia, tentando me acalmar, segurou minha mão e explicou que nem ela nem Hector haviam feito o pacto, pois não era necessário. Hector reforçou que, mesmo sem o acordo, havia alcançado uma posição de poder como diretor da empresa. No entanto, sugeriu que, se tivesse aceitado o pacto, poderia ser o proprietário absoluto. Ele então me contou que o filho falecido deles havia aceitado o pacto, mas não sobreviveu ao processo. Suas palavras despertaram em mim um misto de medo e ambição. A ideia de conquistar tudo o que sempre desejei era tentadora demais. Decidi aceitar. Na noite seguinte, meus pais adotivos me levaram ao local designado. Caminhamos por longas horas em cavernas escuras até chegarmos a um espaço estranho, repleto de ossos e linhas desenhadas com sangue nas rochas. No centro havia um poço profundo e sombrio. Hector explicou que minha tarefa era descer pelo poço, mas não precisaria ir até o fundo. Apenas deveria descer o máximo que conseguisse e depois subir. Contudo, ele advertiu: se eu soltasse a corda e caísse, seria o meu fim. Por um momento pensei em desistir, mas a lembrança da vida miserável que eu tinha antes de conhecer Hector e Letícia me fez continuar. Decidi seguir em frente e entrei no poço, segurando-me firmemente à corda. A escuridão era opressiva e sons terríveis começaram a ecoar ao meu redor. Dentes rangendo, ossos se partindo, lamentos e choros profundos. As forças começaram a me abandonar e decidi subir de volta. Quando cheguei ao topo, Hector segurou minha mão e furou um dos meus dedos. Usando meu sangue, desenhei uma linha em uma rocha. A partir daquele instante, minha vida mudou drasticamente. Comecei a ter pesadelos intensos e vívidos, onde demônios me visitavam. A ansiedade tomava conta de mim
e frequentemente eu acordava no meio da noite faminto, incapaz de satisfazer minha fome. O pacto com ele transformou tudo em mim. Meu corpo se tornou mais forte e resistente. Minha musculatura se desenvolveu e quase nunca ficava doente. Podia beber e consumir drogas sem efeitos negativos, como se meu corpo tivesse se tornado invulnerável. No entanto, as transformações psicológicas foram ainda mais marcantes. Com o tempo, a situação começou a piorar. Letícia, minha mãe adotiva, faleceu repentinamente enquanto dormia, vítima de um infarto. O impacto foi devastador, mas não tive tempo para processar a perda. Apenas 2 dias depois, Hector também morreu, deixando-me completamente sozinho. Um vazio profundo começou a se instalar em meu coração. Sem meus pais adotivos, minha vida desmoronou. As coisas que antes me traziam prazer, a companhia de mulheres, comidas requintadas, perderam todo o significado. Afastar-me da seita não trouxe alívio. Pelo contrário, intensificou a solidão. As noites continuavam sendo assombradas pelos mesmos demônios que me visitavam nos sonhos, atormentando-me com uma fome insaciável e uma ansiedade que não me dava trégua. Tentei diversas vezes colocar um fim à minha existência, mas sempre falhava. As balas emperravam, as cordas se partiam, o carro não funcionava. Era como se nem a minha própria morte estivesse sob meu controle. Por fim, vendi a casa e passei a viver em hotéis. O seguro de vida de Letícia e a herança de Hector me renderam uma fortuna considerável, mas nenhum dinheiro era capaz de preencher o vazio que habitava meu coração. Foi então que compreendi que não havia saída. O pacto que fizera me aprisionara em uma existência de sofrimento interminável. Não importava o quanto tentasse fugir, os demônios sempre me encontrariam. Não existia redenção nem alívio, apenas o vazio e a escuridão. Minha vida se tornou uma prova constante da minha resistência, física e mental. Aprendi a conviver com os meus demônios, aceitando o destino que escolhi. Não tenho esperança de uma vida melhor. Apenas a certeza de que um dia, quando meu corpo finalmente sucumbir, encontrarei o descanso que tanto desejo. Até lá, continuarei nesta existência sombria, lembrando a cada instante o erro fatal que cometi ao fazer aquele pacto. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Desde que comecei a compartilhar histórias no meu canal, algumas mexeram profundamente comigo. A que irei narrar agora é assim, envolvente, cheia de mistério e marcada por aquela sensação de algo antigo e inexplicável. Ela veio de alguém que revisita as memórias do avô, um homem que viveu entre montanhas e segredos, encarando forças que escapam à nossa compreensão. Boa noite, Dom. Meu nome é André. E quero compartilhar com você uma história que meu avô me contou. Meu avô, José, era um homem que nunca se deixava vencer pelas dificuldades. Cresci ouvindo suas aventuras de juventude, como quando enfrentava a serra sozinho, sem temer nada, sempre dizendo que aquele lugar era onde realmente se sentia em casa. Porém, entre todas as histórias, houve uma que ele compartilhou comigo apenas uma única vez. Foi numa noite fria de inverno, enquanto o vento assobiava forte e a névoa engolia o pequeno vilarejo onde vivíamos. Nunca esqueci aquela narrativa e sempre que a recordo, um arrepio inevitável me percorre. Naquela ocasião, meu avô tinha um olhar raro, profundo e distante, como se revivesse algo que o marcara profundamente. Ele contou que tudo aconteceu nos anos 50, em um vilarejo remoto perdido entre as montanhas da Serra Gorda, no estado de Querétaro. Era um lugar isolado, quase intocado pelo resto do mundo. Naquele tempo, histórias sombrias circulavam entre os moradores. Falavam de aparições misteriosas, criaturas estranhas e de uma névoa traiçoeira que fazia desaparecer quem ousasse se aventurar por ela. Meu avô chegou a esse povoado depois de passar por tempos difíceis. Disse que havia perdido alguém muito querido e buscava na solidão das montanhas um refúgio para sua dor. Desejava distância de tudo e todos. Pouco se sabia sobre ele naquela época,
e sendo criança nunca perguntei muito. Para os moradores, José era apenas um forasteiro que preferia o sossego da serra à vida simples, porém movimentada, do povoado. Ele se tornou pescador no lago próximo à vila, um lugar envolto em mistério. Diziam os moradores que aquele lago era assombrado, que figuras estranhas apareciam sobre suas águas em noites de névoa. Não era lugar para se estar depois do anoitecer, mas meu avô, cético por natureza, sempre achou que essas eram apenas histórias para assustar os mais impressionáveis. Numa noite de outubro, sob a luz clara e cheia da lua, José resolveu ir pescar. Era uma noite gelada, e a névoa começava a se espalhar como um cobertor branco sobre o lago. Enquanto outros pescadores evitavam essas condições, ele, teimoso como sempre, decidiu que nada o faria recuar. Arrumou seu barco, suas redes, e seguiu para o centro das águas escuras e silenciosas. No início, tudo parecia tranquilo. A névoa o envolvia, mas ele ainda enxergava o reflexo da lua sobre a superfície calma do lago. O único som era o das remadas cortando a água. Mas, conforme avançava, a neblina foi se adensando e o lago parecia se estender indefinidamente, como se ele tivesse atravessado para outra dimensão. As montanhas desapareceram de vista e ele só conseguia enxergar alguns metros à frente. Foi então que um som estranho surgiu. No começo, achou que fosse apenas o vento soprando entre as árvores, mas havia algo diferente. Era como um murmúrio, distante, vindo de dentro da névoa, mas cada vez mais próximo. Ele ergueu sua lanterna na tentativa de enxergar algo, mas tudo que encontrou foi o branco opaco da névoa e o silêncio carregado que a acompanhava. Nesse momento sentiu um arrepio incomum, algo que raramente experimentava. Por um breve instante, pensou em recuar. De repente, o silêncio foi interrompido por algo que rompeu a superfície da água. Meu avô olhou ao redor, tentando identificar o que era, mas não conseguiu enxergar nada. O som se repetiu, agora mais próximo, como se alguma coisa estivesse espreitando das profundezas. Com o coração acelerado, ele segurou o remo e golpeou a água com força, na esperança de afastar seja lá o que fosse. O som ecoou pela névoa, mas logo o silêncio voltou, pesado e sufocante, como se o próprio lago estivesse à espera. Tentando manter a calma, meu avô decidiu que era hora de voltar para a margem. Porém, quando tentou remar de volta, percebeu que o barco resistia, como se estivesse sendo puxado em direção ao centro do lago por uma força invisível. Ele pensou, a princípio, que poderia ser uma corrente oculta, mas as águas estavam paradas, imóveis. Mesmo assim, o barco continuava avançando, levado por algo que ele não podia compreender. Foi então que ele viu, a alguns metros, 2 pontos luminosos surgindo na névoa. Eram olhos grandes e amarelos, pairando no ar e fixos nele. Um frio cortante percorreu seu corpo, e o medo o paralisou. Não era algo que pudesse identificar como um animal comum. Aqueles olhos pertenciam a algo mais antigo, uma presença que parecia parte da própria serra, e que o observava com uma combinação perturbadora de curiosidade e voracidade. Ele tentou reagir, mas seus músculos não obedeciam. Era como se o olhar daqueles olhos o tivesse enfeitiçado, prendendo-o em um transe. De repente, ouviu um murmúrio, uma voz profunda e suave que parecia vir do fundo do lago. A voz o chamava pelo nome, repetindo: José, José. O som não carregava emoção, nem era amistoso ou ameaçador. Apenas ecoava, insistente, como se quisesse que ele escutasse. Tremendo, meu avô conseguiu fechar os olhos com esforço, quebrando o feitiço que o prendia. Inspirou fundo e começou a rezar baixinho, repetindo as orações que aprendera com sua mãe. Cada palavra, embora quase um sussurro, ressoava na névoa, ganhando força no silêncio. Quando abriu os olhos novamente, os pontos brilhantes haviam desaparecido. A neblina, no entanto, ainda cercava o barco, densa e sufocante, e ele sentia a presença ao redor, como se algo continuasse ali, aguardando. Sem hesitar, ele começou a remar com todas as suas forças, tentando escapar daquilo. Aos poucos, a neblina começou a se dissipar, revelando ao longe as sombras familiares das montanhas. Ele acelerou ainda mais, sentindo o alívio de deixar aquele lugar para trás. Mesmo assim,
Tinha a sensação de que o que quer que fosse o deixara ir por razões desconhecidas. Ao alcançar a margem, meu avô não disse uma palavra. Foi para casa em silêncio, exausto, o corpo ainda tremendo de medo. No dia seguinte, tentou se convencer de que tudo não passara de uma ilusão provocada pela solidão e pelo cansaço. Mas, sempre que fechava os olhos, os 2 pontos amarelos voltavam à sua mente, observando-o como um lembrete de que ele havia presenciado algo que não era deste mundo. Depois daquela noite, José nunca mais pescou ao cair da noite. Ele mudou. Já não era o homem seguro e sereno que todos conheciam. Mesmo tentando levar uma vida normal, quem o conhecia bem percebia que algo dentro dele havia se quebrado. Ele próprio confessava, em momentos de desabafo, que podia sentir aqueles olhos, mesmo à luz do dia, escondidos nas sombras da serra, em algum lugar que ele jamais conseguiria alcançar. Passaram-se semanas até que meu avô criasse coragem para se aproximar do lago novamente. A ausência dele não passou despercebida pelos moradores do povoado. Intrigados, alguns vizinhos foram até ele perguntar o que havia acontecido. Mas, fiel ao seu jeito reservado, ele não revelou nada do que vivera naquela noite. Contudo, as histórias começaram a circular. Diziam que olhos brilhantes surgiam na névoa, e o rumor de que o lago era assombrado se espalhou rapidamente. Uns acreditavam que um espírito sombrio habitava suas profundezas. Naquele outono, a névoa parecia mais espessa do que nunca. Durante as noites, um silêncio estranho e sufocante tomava conta do povoado, como se o ar guardasse um segredo que ninguém ousava desvelar. As famílias evitavam sair após o pôr do sol, e não foram poucas as vezes em que se dizia que o lago brilhava levemente nas noites de lua cheia, como se uma luz misteriosa emanasse de suas águas. Certa tarde, enquanto trabalhava nos campos próximos, meu avô encontrou Ricardo, um velho conhecido no povoado por suas histórias sobre os mistérios da serra. Ao notar o semblante abatido de meu avô, Ricardo se aproximou. "José, aconteceu alguma coisa?" perguntou com uma voz calma, mas firme. Meu avô tentou esboçar um sorriso, mas o gesto saiu torto, quase como uma careta. "Eu vi algo, Ricardo", ele confessou, finalmente soltando as palavras que carregava consigo. "No lago, uns olhos enormes que me observavam na névoa. Nunca senti tanto medo." Ricardo o escutou com atenção, e em seu olhar havia algo de compreensão, como se já esperasse por isso. "Sabia que cedo ou tarde você acabaria encontrando com eles", disse o ancião, com um tom que parecia carregar anos de segredos. "Esse lago não é como os outros, José. Há coisas na serra que pertencem a mundos que já não entendemos." Confuso, meu avô franziu a testa. "Mas o que são esses olhos, Ricardo? Algum animal? Um espírito?" O velho suspirou profundamente, e seus olhos pareceram mergulhar em lembranças distantes. "Esses olhos são do guardião da névoa, ou do lago, como preferir. É uma entidade antiga, algo que habita aquelas águas há mais tempo do que podemos imaginar. Dizem que ele protege algo escondido nas profundezas. Ninguém sabe o que é, mas todos que já ouviram concordam que há uma ligação entre essa entidade e o destino de quem cruza o seu caminho." Meu avô ouviu cada palavra em silêncio, sentindo que era puxado cada vez mais para um mistério que mal podia começar a compreender. "Mas por que eu, Ricardo? Por que ele me olhou?" Ricardo o encarou com um misto de pesar e respeito. Às vezes, os espíritos antigos escolhem aqueles que são capazes de enxergar além do que é humano. Talvez você tenha sido escolhido para algo que ainda não pode entender. Mas tome cuidado, José. O guardião da névoa não perdoa todos que se aproximam demais. Aquelas palavras deixaram meu avô ainda mais inquieto. Sentia-se envolvido por algo invisível, algo que o atraía e o amedrontava ao mesmo tempo. Apesar do medo, havia dentro dele um desejo quase irresistível de voltar ao lago, de encarar novamente aqueles olhos e desvendar o segredo que se escondia no fundo daquelas águas. Uma semana depois, o povoado foi sacudido por uma tragédia. Diego, um jovem pescador que tinha o hábito de sair à noite, foi encontrado morto à beira do lago. Seu barco estava vazio, e a expressão de puro terror em seu rosto deixou todos arrepiados. Logo começaram os sussurros.
Diziam que o guardião da névoa o havia levado, um castigo por ter invadido o território proibido. Naquela noite, meu avô não conseguiu dormir. A imagem de Diego com os olhos arregalados de horror não saía de sua mente. Ele sentia que precisava agir, que era o único capaz de entender o que realmente havia acontecido. Desde o dia em que vira os olhos amarelos, sabia que o guardião da névoa o havia escolhido e que se alguém deveria enfrentá-lo, seria ele. Ao nascer do sol, ele voltou ao lago. Desta vez, deixou para trás suas redes e ferramentas, levando apenas a si mesmo. Caminhou até a margem, onde a névoa começava a subir, cobrindo a água com um véu espesso e branco. O coração batia forte, mas havia algo maior o guiando. Era como se uma força invisível o empurrasse para a frente. Uma determinação silenciosa. Ele ficou ali parado, observando o lago e sentindo o frio úmido da névoa atravessar sua pele. Esperou, até que os viu novamente. Os mesmos olhos amarelos surgiram à distância, fixos nele, exatamente como da primeira vez. Mas dessa vez o medo não veio. No lugar dele, uma tristeza profunda tomou conta, como se aqueles olhos carregassem uma dor antiga, algo que meu avô não conseguia decifrar. E então, como se o guardião respondesse a seus pensamentos, a voz ecoou novamente em sua mente, grave e distante. José, por que você voltou? Com um suspiro trêmulo, mas decidido, meu avô respondeu: quero entender quem você é e o que deseja de nós. A névoa ao redor começou a se agitar, formando sombras vagas, figuras que pareciam dançar em silêncio ao ritmo de algo invisível. Sou o guardião do que foi e do que será, a voz respondeu. Protejo os segredos que habitam estas águas e os destinos daqueles que ousam desafiá-los. Você é um deles, José. Cruzou o limite e agora faz parte deste lugar. Meu avô estremeceu, mas sua determinação o manteve firme. Ele precisava saber mais. Por que Diego? Por que levou o jovem pescador? Os olhos brilharam mais fracos por um instante e a voz respondeu com um tom grave que parecia congelar o ar ao redor. Diego desrespeitou as regras do lago, ignorou o pacto e buscou além do permitido. Quem desafia o que está oculto enfrenta as consequências. Apenas os que se aproximam com humildade e reverência podem atravessar sem perigo. Essas palavras trouxeram a meu avô um misto de alívio e temor. Ele compreendia agora que havia estado à beira do mesmo destino naquela noite em que viu os olhos pela primeira vez. Mas ainda havia algo que precisava saber, algo que o atormentava. Por que eu? Por que fui escolhido? O que devo fazer para respeitar este lugar e seus mistérios? A névoa ao redor começou a dissipar-se lentamente, enquanto a voz, agora mais distante, respondia: você é um dos poucos que ainda escuta, José. Um dos que ainda compreende a linguagem do antigo. Proteja essa sabedoria. Não deixe que o que vive nestas terras seja esquecido. Com essas palavras, a presença desapareceu, deixando apenas o silêncio do lago e a névoa se desfazendo aos poucos. Meu avô ficou ali por mais um tempo, processando tudo o que ouvira, antes de finalmente se afastar com o coração pesado e a mente cheia de perguntas que talvez nunca fossem respondidas. Com essas últimas palavras, os olhos desapareceram na névoa e o lago voltou a ser o mesmo de sempre. Contudo, meu avô permaneceu ali, imóvel, carregando a sensação de ter presenciado algo sagrado e ancestral, algo que o envolvia com uma responsabilidade que ia muito além de sua própria vida. Quando retornou ao povoado naquele dia, sua serenidade era evidente, em completo contraste com as semanas de tormento que vivera antes. Era como se tivesse alcançado um tipo de reconciliação com algo profundo e enigmático. Ainda assim, o peso daquela experiência permanecia visível em seus traços. A partir daquele momento, sua relação com o lago e a serra mudou. Ele passou a tratar esses lugares com uma reverência que antes não existia. Muitas vezes era visto parado, observando a névoa que cobria o lago ao entardecer, como se buscasse algo que apenas ele podia entender. Os moradores do povoado também notaram a mudança. Enquanto alguns acreditavam que ele havia perdido a razão, outros, especialmente os mais velhos, viam na transformação algo quase espiritual. No povoado,
As lendas e histórias de antigos espíritos ainda faziam parte do cotidiano. Os mais velhos falavam de guardiões e seres que protegiam os recantos da montanha. Para alguém que sempre fora cético, meu avô começava a encontrar um significado inesperado em tudo isso. Foi então que algo incomum aconteceu. Certa noite, enquanto todos dormiam, um grito angustiante ecoou do lago. Era um som inumano, longo e desesperador, que despertou o povoado em pânico. Ninguém ousou sair de casa. Nas noites de neblina, qualquer sombra era capaz de alimentar os piores medos, e o desconhecido mantinha todos presos em suas casas. Na manhã seguinte, com o sol já alto e o povoado mais calmo, alguns pescadores encontraram uma cena perturbadora. A margem do lago estava cheia de pegadas enormes, diferentes de qualquer marca conhecida. Eram profundas, como se um animal gigantesco tivesse caminhado pela área. As pegadas davam a volta pelo lago e desapareciam na água, como se a criatura tivesse voltado às profundezas. Quando soube do ocorrido, meu avô correu até o local. Ele ficou parado diante das marcas no chão, analisando cada detalhe, como se pudesse entender algo que ninguém mais conseguia. Não disse nada, mas sua expressão revelava respeito e preocupação. Naquela tarde, ele reuniu alguns dos anciãos e convocou um encontro na pequena igreja do povoado. Intrigadas, as pessoas compareceram, sem saber exatamente o que esperar. Quando todos estavam presentes, meu avô começou a relatar sua experiência no lago. Com uma gravidade que calou a todos, ele contou sobre os olhos na névoa, a voz do guardião e o pacto mencionado pela entidade. A maioria ouviu em silêncio entre o medo e a curiosidade. Alguns mantinham o ceticismo, mas os mais velhos ouviam atentamente, como se aquelas palavras despertassem memórias de algo que já conheciam. Após o relato, Dirceu, um dos mais respeitados anciãos, tomou a palavra. Conhecido por seu conhecimento das tradições locais, ele falou com calma e clareza. Há muito tempo, antes de este povoado ser como é hoje, nossos antepassados mantinham uma tradição. Começou ele, em tom reflexivo. Periodicamente, eles se reuniam na margem do lago e faziam uma oferenda ao guardião da névoa. Era uma forma de demonstrar respeito e reconhecer que existe algo além de nós, algo que deve ser honrado e lembrado. Enquanto Dirceu falava, o silêncio na pequena igreja parecia crescer, e todos sentiam o peso das palavras, como se um antigo laço com o lago estivesse sendo restaurado. Meu avô assentiu e naquele instante todos entenderam o que precisava ser feito. Decidiram que, ao cair da noite, uma cerimônia seria realizada em homenagem ao guardião. A notícia se espalhou rapidamente e quando a escuridão tomou conta do povoado, os moradores se reuniram na margem do lago. Carregavam velas, flores e alimentos simples como oferendas. A névoa descia lentamente, cobrindo o lago com um manto denso, criando uma atmosfera carregada de mistério. Guiado por algo que parecia vir das profundezas da serra, meu avô caminhou até a beira do lago, segurando uma vela acesa. Ele a ergueu e, com uma voz forte e decidida, começou a falar, como se conversasse diretamente com o guardião. Guardião, espírito destas águas, vigia da névoa, viemos até você para honrar sua presença. Estas oferendas são um símbolo de nosso respeito e gratidão. Sabemos que está aqui, protegendo e zelando por este lugar. Pedimos que aceite este gesto e permita que vivamos em harmonia, sem perturbar os segredos que guarda nas profundezas. Suas palavras ecoaram na quietude, e o silêncio que veio em seguida era tão intenso que parecia prender a respiração de todos. Os olhares estavam fixos no lago, aguardando algo, qualquer coisa, que mostrasse que o guardião havia escutado. Então um leve brilho surgiu no centro do lago, dançando por entre a névoa. Primeiro, era apenas uma luz tímida, mas logo se intensificou, tomando a forma de uma figura luminosa. Ninguém teve dúvidas. Eram os mesmos olhos amarelos que meu avô descrevera. Os olhos pairaram por alguns instantes, encarando a multidão, avaliando-a em silêncio. Depois, sumiram lentamente, engolidos pela névoa. Todos permaneceram imóveis, temerosos até de se mexer. O que haviam visto era real, e nenhum deles ousava questionar. Alguns começaram a murmurar preces baixas,
enquanto outros depositavam suas oferendas à beira do lago em silêncio, com gestos lentos e reverentes. Naquela noite, os habitantes do povoado voltaram para casa sentindo algo diferente. O medo, antes presente, começava a dar lugar a uma paz estranha, como se o equilíbrio tivesse sido restaurado. Meu avô tornou-se uma figura respeitada entre os moradores. Diziam que ele tinha uma ligação única com o lago e os segredos que este escondia. Com o passar do tempo, a cerimônia tornou-se uma tradição anual, um evento em que o povoado se reunia para relembrar que não estavam sozinhos, que havia algo antigo e grandioso cuidando das montanhas e do lago. Quando criança, tive a oportunidade de participar de uma dessas cerimônias ao lado do meu avô. Lembro-me bem da tensão que pairava no ar, das velas tremeluzindo sobre a superfície da água e das orações sussurradas pelos presentes. Mesmo já envelhecido, meu avô continuava a liderar a cerimônia com uma força impressionante. Quando ergueu sua vela naquela noite e pronunciou suas palavras ao lago, senti que havia uma ligação profunda entre ele e aquele lugar. Ele parecia fazer parte do mistério da névoa, como se sua alma estivesse conectada àquele guardião que, silencioso, observava a todos. Nunca vi os olhos na névoa, mas cresci com a certeza de que eles estavam lá, cuidando e vigiando os que respeitavam a sua presença. E agora, mesmo sem meu avô entre nós, cada vez que a névoa cobre o lago, lembro-me dele, de suas palavras firmes e de seu olhar resoluto. Penso especialmente na noite em que ele, sem medo, enfrentou o desconhecido e compreendeu que, naquela serra, há segredos que jamais devem ser esquecidos. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.